Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui sobre senoide, que é a base da nossa eletricidade, né? Que começa lá no gerador. A gente simplificou aqui, bastante simplificado, só para ficar claro da origem do senoide. Então, primeiro você tem aqui um gerador, né? Você tem aqui a excitação dele, e aqui vamos dar um nome de rotor, isso aqui rodando, não é isso? Ele faz um giro de aproximadamente 360 graus, vamos usar só didaticamente essa circunferência, porque o giro todinho vai dar 360 e aqui vai aparecer um senoide. Veja bem você, ele começa, vamos começar por aqui, né? Vamos botar aqui a origem. Ele vai subindo, né? Num determinado tempo vai aparecendo um ponto, né? E continua, né? Até aqui e vai rodando, né? E faz o que? Uma volta de 360 graus. Se eu fosse comparar, não, ia me aparecer o seguinte: uma senoide, que é a energia que chega para a gente nas tomadas e nos circuitos, né? Então, lembrando aí, você tem então a sua energia, sai aqui, é uma senoide teoricamente perfeita. Você vai concordar que por ser um círculo, isso aqui poderia ser representado também como 2π, é isso? Bom, isso aqui faz o quê? Ela faz no nosso sistema 60 círculos, tá, por segundo, que é o nosso 60 Hz, que nada mais é do que isso aqui 60 vezes. Né? Então, esse 2π nosso vezes 60. Muito bem. Acontece o seguinte, que a senoide tem algumas características, ou seja, alguns dados, alguma coisa para conhecer. A vantagem que vem daqui até aqui é chamada tensão de pico, nós vamos de VP, tá? Entre de cá e de lá, é isso? Só que o valor que nós usamos, que você lê nas tomadas, no lugar aí, é a chamada voltagem eficaz ou RMS, que, para ficar claro, seria, vamos dar um exemplo aqui, o 127 volts nosso. Né? Então, aonde estaria isso? Ele estaria mais ou menos por aqui, ó. Tá? Imagina aqui mais ou menos 45 graus, enfim. Esses seriam os valores que nós vemos que é o 127. O que significa? Qual que é a tensão daqui? Imaginando então o seguinte, você pode ver de duas maneiras. Você pode pegar a tensão de pico, tá certo? Dividir por raiz de 2, vai me dar a tensão do dia a dia, que é a tensão RMS ou eficácia. Isso é um ciclo perfeito. Né? Ou você pega o seu matemática, o seu VRMS, sua tensão eficaz, né? E multiplica por raiz de 2, vai me dar a tensão de pico. Então, nesse exemplo aqui, não precisa fazer a conta, né? Seria 127 vezes raiz de 2, isso daria 180. Então, nós temos 180 volts desse pico, 180 volts desse pico. Então, a tensão de pico, nesse exemplo nosso, seria, só substituir aqui, não tem necessidade, seria 180 volts. Tensão envolvendo os dois picos, tá? Esse seria 360 volts. E a tensão RMS, ou eficácia, é a nossa 127 volts. Tudo bem. Isso imaginando, teoricamente, o nosso gerador lá nozinho, ele está rodando, ele fez uma circunferência disso, fez um ciclo, no caso nosso 60 vezes isso, e chega a essa tensão e os valores é isso aqui. A partir daí, as alterações que ocorrerem na senoide, você pode zerar as grandezas que envolvem o sistema, inclusive a leitura, certo? Então essa é a parte da origem
do círculo, 2π, e a senoide, e por que tem a tensão de pico 180, a tensão pico a pico 360 e o volt RMS 127. Certo? Existe também a voltagem média, né, o valor médio, seria, não vou entrar em detalhes, seria 0,63. O valor médio você mede só um ciclo. Se você continuar o resto, um anula do outro, não é isso? Então, só para ficar mais claro, se eu botar aqui o valor médio, daria aproximadamente 0,63%, tá, por cento, né? Pegaria o valor e dividiria 63% do valor. Bom, esse é o início da nossa conversa. Prosseguindo aqui a nossa forma de onda, ou seja, a senoide, né, que é a forma de onda correta, lembrando, então, como já vimos, né, que na saída você tem uma senoide teoricamente perfeita, e essa senoide chega teoricamente até a carga. Só que no caminho ele sai do gerador, ao entrar no transformador, você que está com o transformador ligado, essa senoide vai corretamente para a carga. O grande problema que acontece o que é normal, é quando você desliga o transformador ou o sistema é desligado e é religado. Ou seja, no momento que você liga o sistema, acontece um fato interessante. Você tem aqui essa senoide nossa comum. Estou falando agora aqui que vai acontecer na saída do cravo. E ao ser ligado, ou quando dá um pico e religa, gera-se uma outra senoide chamada segunda harmônica, porque é o dobro da primeira. Nós havíamos falado que o nosso sistema é 60 Hz, né? Então são 60 ciclos por segundo. Então aqui nós estamos mostrando apenas, lógico, um ciclo. Que nós vimos também, agora mesmo, que esse ciclo é uma circunferência. Isso, teoricamente, didaticamente. E, por ser uma circunferência, é 2π. E como ela faz isso 60 vezes, então você teria, em matemática, multiplicar por 60 e chegar a alguns valores aí, tipo XL, que o próprio sistema exige isso. Só que é o seguinte, isso aqui, essa segunda harmônica, se você olhar e for fazer vetorialmente, nós vamos fazer aqui, é claro, só para entender, vai provocar uma senoide parecido com isso aqui. Se eu falasse no valor de corrente, por exemplo, para ficar mais fácil, essa senoide nossa aqui, ela ficou assim toda vez que o transformador é ligado. Através de esterese, etc., acontece aqui. E esse valor aqui, como fala em corrente, ele cresce. Isso aqui cresce. E o equipamento, teoricamente, não aguentaria. Só que ele é mencionado já prevendo isso, porque todo transformador faz isso. Então, esse ciclo, ou seja, esse segundo harmônico provocado pelo transformador, afeta a carga. E, dependendo da situação, o circuito tem problema. Porque, para começar, se isso aqui é um círculo, isso aqui você acha que comigo, se eu fosse fazer um desenho parecido, né, alguma coisa assim, o desenho está grande coisa, não vai entender. Ou seja, não é um dois, não é um ciclo. E o sistema, a carga, ou seja, o que estiver pendurado lá, vai sentir isso aí. Tá? Tudo que vem depois do transformador, que é o normal, toda vez que for ligado ao transformador, passa por isso aqui, que é o chamado segundo harmônico, e é um grande gerador de defeitos. Tá? Onde tem muito pico de energia, isso acontece demais. Estou citando só como exemplo, a corrente cresce, enfim, e os equipamentos sentem. Ok? Então, essa é mais uma etapa da senoide, certo? Tá legal, vamos continuar em outra. Bom, falando em senoide, como nós vimos então a senoide perfeita, né? A senoide vai, antes de chegar na carga hoje, é comum, ela passar, por exemplo, por no break.
A saída do no break começa a ter então uma forma de onda um pouco diferenciada, tá certo? Por exemplo, existe lá o primeiro no break, o offline, são os mais antigos, né? Eles davam uma saída da forma de onda aproximadamente alguma coisa parecida com, vou fazer aqui mais ou menos aqui, tá? Isso aqui, tá? Só para entender, continuo dizendo de sempre didático, forma de onda quadrada, isso? E tem muitos no break que continuam fazendo isso. Só que com o desenvolvimento dos no break, veio os interativos e apareceram os senoidais. Eu vou passar direto para o senoidal. Então existe também alguns no break que me dão uma forma de onda perfeita, até dependendo da situação, não tendo ruído. Parece os primeiros senoides em função do caminho, ou interferência de motor, etc. O no break mais, o senoidal melhor, ele te dá uma forma de onda perfeita. Vocês vão ver que eu vou mostrar alguma coisa para vocês aí. Então, veja você, essa forma de onda aqui, ela, se você pegar um instrumento multímetro comum, esse mede foi feito para medir isso aqui, desse senoide aqui, ele mede o que? R e S. E você for fazer a medida aqui, ele faz a medida correta. Só que se você usar o mesmo multímetro e for fazer a medida aqui, já não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo meio, né? Por exemplo, chega uma situação tal, só para entender, que eu venho aqui, se eu medir isso aqui, ele me dá uma saída de, vou dar um valor assim, teórico, tá? Tipo 100 volts. Né? Eu pego o mesmo instrumento e venho cá medir. Teoricamente, a extensão seria ambos dando saída aqui de 100 volts, 100 volts aqui e 100 volts aqui, né? Esse aqui vai me dar tipo, vou botar um valor meio aleatório, tipo 70 volts. Aí você pega, passa uma informação errada. Qual a tensão? 70? Não. Ele mediu errado, porque o instrumento desse que nós usamos no dia a dia, o comum, né, o RMS, ele foi feito para esse tipo de senoide, enquanto que quando ele pega alguma coisa parecida com isso, a medida não é perfeita. Agora, o que se deve fazer? Bom, o que se deve fazer é um instrumento para isso. Então existe hoje, por exemplo, eu vou escrever aqui, o True, né, RMS. O que esse instrumento aqui diferencia do nosso multímetro comum, nosso multímetro RMS? Esse multímetro aqui, esse True RMS, ele mede essa ou essa perfeita, porque ele faz a compensação, ou seja, ele vem cá e mede 100 volts e ele vem cá e mede 100 volts. Então, esse instrumento é um instrumento que é importante para quem trabalha, porque se você pegar o instrumento errado, você vai medir os valores errados e vai trazer algumas consequências com essa informação. Né? Imagina se a pessoa pergunta a potência, você mede onde tinha que ser 6, você mediu 70, onde a corrente tinha que ser 10 é 7, né? Você passa com a informação errada. Então, lembrando sempre que existe existe instrumento mais preciso para leitura, no caso, o multimedidor True RMS. Para quê? Porque essa forma de onda que é muito comum, hoje existe aí o no break, existe até inversor solar, né? Você vai ter as senoides não são perfeitas, então a leitura não é correta. Então, um fator importante que nós estamos vendo agora é isso. Ou você vai medir corretamente, né? Só que você vai medir a forma de onda que sai do break no sistema tipo offline, mais antigo, ou mesmo outros, né? Esse aqui que se fornece aqui é o interativo senoidal, né? Em Parzona, que te dá uma senoide perfeita. Então, é muito importante você ter o instrumento correto, que no caso é o True RMS. Eu vou colocar algumas imagens e alguma experiência feita em laboratório, mostrando os tipos de senoide, o que acontece na saída do no break,
enfim, no break vai sair essa senoide, será que sai mesmo? Nós fizemos alguma experiência na prática e nós vamos colocar depois para dentro, ok? De ondas, essa aí é senoidal, vista da rede, vista no osciloscópio, tá? Está através do osciloscópio a forma de onda quadrada, saída de no break. O teste que nós estamos fazendo com o no break, esse é o circuito. Aqui no começo tem a alimentação, o variac, tem um transformador para a gente trabalhar com a tensão, tem um osciloscópio medindo, tem o no break, depois a gente passa o ponto do osciloscópio para a saída do no break, e a carga. Deveria dar essa senoide aqui. Aí, a prática, aconteceu isso. Esse é o osciloscópio que está fazendo a medida. Nós vamos levantar ali, observe a forma de onda, que não está sendo a forma de onda correta. Olha o extremo, ela está meia quadrada, tá? Ela está semi-senoidal, tá? Nós estamos pegando bem sensível, tá? Agora, de cá está o no break que foi feito o teste, tem as leituras de tensão na saída aqui, esses que vocês estão vendo aí são instrumentos, tá certo? Aqui é uma tensão, que tensão que seria essa aqui? É a tensão de alimentação, 125 volts que está alimentando o no break. Tá? Agora nós vamos medir a tensão de saída do no break e para ver o que está acontecendo nessa transformação todinha. Ele está colocando lá, ainda não conseguiu, aí deu 118,7 aproximadamente, né? Está oscilando pra caramba, mas a senoide também está oscilando. Agora nós vamos desligar a alimentação do no break e ver o que acontece com a senoide. Desligou, vocês podem ver que nada, muito pouco, alterou isso aí, tá ok? Então tá, então isso aí foi um teste que foi feito aqui na sala para ver se o no break é realmente senoidal, e tudo indica que ele não é. A experiência citada aí, ela foi feita sendo colocado como carga 2 computadores, tá certo? E são esses dois aqui, eles foram colocados e a carga está aproximadamente no limite de capacidade desse equipamento aqui que é o no break. É o seguinte, o no break, esse no break aqui, ele está sendo alimentado direto na fonte. Aquela hora está sendo ligado através de um transformador, que era esse transformador aqui, e que estava interferindo. A senoide, ela ficou dessa maneira, alimentando uma carga, que são os computadores que já foi mostrado, tá? Aí voltou para cá, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar a alimentação dele e ver o que acontece. Pode tirar. Veja, observe bem, que deu uma quadrada, vamos dizer assim, nos extremos da senoide, ou seja, mesmo só com a alimentação da bateria, tem uma pequena distorção, mas continua bastante senoidal. Tá? Por favor, liga outra vez vou pegar bem colocado aqui para ver a modificação, tá? Ele vai colocar agora, ligou, aí essa foi a característica que ficou a senoide.